Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você agora para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do verso 10 ao 12, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 12, para começarmos, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí na carta aos Efésios, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 12, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos ler o verso 13 ainda, Por isso tudo que eu acabei de dizer, diz o apóstolo Paulo, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só, queridos irmãos, na semana passada nós começamos a conversar um pouco aqui na igreja sobre o tema da batalha espiritual. E nós vimos na semana passada, no culto da manhã, 3 extremos sobre o assunto da batalha espiritual, 3 extremos que nós precisamos evitar. E no culto da noite, nós vimos 7 princípios sobre a realidade espiritual. 7 princípios daquilo que a palavra, são os princípios gerais sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre este mundo espiritual que nos rodeia. E nós conversamos a respeito disso. E hoje eu quero continuar, então, conversando com os irmãos a respeito dessa luta, desse tema da batalha espiritual. O texto aqui de Efésios capítulo 6, que nós lemos, que vai do verso 10 até o verso 20, esse é o texto clássico do Novo Testamento que fala sobre esse assunto. E o que a palavra de Deus diz aqui é que há uma batalha. Nós estamos numa batalha, irmãos. A vida cristã, ela não acontece num parque de diversões. Nós não estamos vivendo num parque de diversões, mas nós estamos vivendo numa zona de guerra. É uma faixa de Gaza espiritual. E isso está bem claro aqui nesse texto, no verso 12, quando Paulo diz aí, você pode sublinhar na sua Bíblia, ele diz assim: porque a nossa, o que, irmãos? A nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra carne e sangue, há uma luta. E é uma zona de guerra, porque o apóstolo Paulo vai usar a ilustração de um soldado aqui para falar. Quando ele fala para nós vestirmos a armadura de Deus, ele está falando dos equipamentos de um soldado romano, quando o soldado romano ia para a guerra. A armadura do soldado romano, como uma ilustração da armadura que nós também precisamos nos apropriar dela para permanecermos em pé nessa batalha. Há uma luta. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. E essa luta, ele diz aqui, é espiritual. É espiritual, porque no verso 12 ele diz: não é contra carne e sangue. Não é uma luta contra coisas materiais. Não é uma luta contra pessoas humanas de carne e osso. Os seres humanos que se opõem ao Evangelho não são nossos inimigos, eles são nosso campo missionário. Amém, irmãos? Amém? Eu pensei, não, pastor, eles são nossos inimigos, sim. Os seres humanos
que se opõem, eles não são nossos inimigos. Mas aqueles que estão por trás deles, os influenciando, cegando o entendimento deles, colocando um véu sobre o rosto deles, diz a palavra, influenciando eles, enchendo o coração deles de oposição a Deus e ao Evangelho, esses que estão por trás é que são os nossos inimigos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Contra a carne e sangue, ou em relação à carne e sangue, meus irmãos, a gente ora. A gente ora por eles, para que eles se convertam. A gente prega o Evangelho para eles. Eles são nosso campo missionário. Mas aqueles que estão por trás deles, esses são os verdadeiros inimigos da igreja. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é uma luta espiritual. No verso 12, olha os termos que Paulo usa, ele fala que são forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então são seres de natureza espiritual. Então há uma batalha, e essa batalha é uma batalha que acontece no campo espiritual. E aí eu queria agora pela manhã, então, começar a destrinchar um pouquinho mais com os irmãos agora esse capítulo 6 de Efésios aqui. Amém, irmãos? Se aguenta? Então aperta o cinto aí, toma um copo d'água e nós vamos começar a fazer uma viagem aqui um pouquinho hoje no domingo assim, nessas palavras do apóstolo Paulo aqui em Efésios 6, a partir do verso 10. É muito curioso que Paulo começa o assunto falando sobre a batalha espiritual, fazendo duas exortações, no verso 10 e no verso 11. Ele começa dando dois conselhos, ou fazendo dois encorajamentos para nós. Nós, igreja, que estamos numa faixa de Gaza, lutando contra inimigos invisíveis. Mas há uma batalha acontecendo agora, enquanto eu prego a palavra, há uma batalha acontecendo, no mundo espiritual. Jesus diz na parábola do semeador, que o semeador, a ilustração é aquele que semeia a palavra. Quando o semeador semeia a palavra, tem sementes que caem na beira do caminho, e aí Jesus diz o que é a beira do caminho. São aquelas pessoas as aves vêm e comem a semente que é jogada, a palavra que é pregada, e existem as aves, e Jesus diz que as aves são quem? Na parábola, os demônios. Demônios vêm e tentam roubar a palavra que é pregada no coração, tirar a palavra para que as pessoas não se convertam e sejam salvas. É uma batalha, e nós como igreja precisamos discernir isso. E aí Paulo começa o assunto então fazendo duas exortações. Ele diz: se fortaleçam e se vistam. Amém, irmãos? Verso 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleçam em Jesus. Amém? Se fortaleçam em Jesus e na sua força e no seu poder. E no verso 11 ele diz: e se vistam. Se fortaleçam em Jesus e se vistam. Se preparem, se protejam. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui para a igreja, há uma batalha, que às vezes nós não percebemos porque ela é invisível, mas ela é real. Igreja, não seja displicente. Igreja, não seja descuidada. Igreja, não seja ingênua, porque há uma batalha. E a gente começa a encarar essa batalha, que quando eu entrego minha vida para Jesus, eu sou inserido nesse campo de batalha. A gente começa a encarar essa batalha se fortalecendo em Jesus e se protegendo, se vestindo toda a armadura. Eu tenho que me proteger, eu tenho que
ser prudente. Irmãos, você não pode ir para a guerra de sandálias havaianas, shortinho e camiseta. Amém, irmão? Você já viu algum soldado ir para a guerra assim? Não, eu vou com as minhas pantufinhas de coelhinho. Vou lá para a guerra. Vou lá, vou vestir meu pijaminha xadrezinho, que tem um gatinho bordado aqui. Vou lá. Com meu ursinho de pelúcia. E vou para a batalha. Temos que ser prudentes, diz Paulo. A gente tem que se fortalecer e tem que se preparar. A gente tem que se fortalecer em Cristo e a gente precisa, meus irmãos, vestir toda a armadura. Nós precisamos nos proteger. Nós não podemos ser ingênuos e displicentes. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui vai fazer uma descrição do nosso inimigo. Quem são os nossos inimigos? O apóstolo Paulo faz duas coisas aqui em Efésios 6. Uma coisa, ele mostra uma radiografia do inimigo. O inimigo da igreja, quem é? Por isso, quando eu entendo quem é o inimigo da igreja, eu me fortaleço e eu me cuido. Eu me protejo. Eu visto a armadura. Quando eu entendo quem é o inimigo, eu me fortaleço e eu me cuido. A segunda coisa que Paulo faz aqui, e que se Deus quiser nós vamos ver no culto da noite, ele fala dos recursos da igreja. Então ele mostra quem é o inimigo da igreja e depois ele vai mostrar quais são os recursos que a igreja tem para ficar em pé, firme, inabalável diante desse inimigo, nessa batalha, e nós sermos uma igreja triunfante em nome de Jesus. Se fortaleça e se vista. Vou perguntar uma coisa para você, meu irmão. Nos tempos que você tem vivido, você tem andado fraco? É muito importante, meus irmãos, nós tomarmos esses cuidados, porque eu não sei você, mas tem horas na vida que eu estou me sentindo fraco. Acontece com vocês ou não? Tem horas na vida, irmãos, que eu estou me sentindo fraco. Tem horas na vida, irmãos, tribulações que a gente está passando, situações que a gente está passando, irmãos, e que eu não tenho nem disposição para orar. Já aconteceu com você? A gente não tem disposição, não tem energia, a gente se sente fraco, abatido. Por isso que a gente precisa entender a batalha e falar: opa, eu tô num momento de fragilidade na minha vida, eu preciso ir para o Senhor Jesus, me fortalecer nele. Porque na batalha espiritual contra o inimigo, que nós vamos ver aqui as características que Paulo fala dele, nessa batalha, se eu estiver enfraquecido, eu sou uma presa fácil para as ciladas do diabo. Eu tenho que me fortalecer. Pergunto para você, você tem andado fraco, irmão? Se você tem andado assim, nós estamos juntos, vamos se apoiar. Se você tem sentido no teu coração assim, nós estamos juntos. Nós estamos juntos para nos abençoarmos, nos fortalecermos em Jesus e recuperarmos essa nossa disposição para não sermos presa fácil do inimigo. Amém, irmãos? Mas acontece, por isso que eu preciso me fortalecer no Senhor. Acontece com a gente. Você tem andado muito entristecido? Você tem andado muito abatido? Muito desanimado? A recomendação de Paulo é: igreja, se você está assim, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Por quê, pastor? Porque nós estamos numa batalha. E porque tudo posso naquele que me
fortalece. O apóstolo Paulo completou a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate, não porque ele era alguma coisa, mas porque a graça do Senhor sempre o fortalecia, porque o poder dele que vinha do Senhor para ele se aperfeiçoava na fraqueza dele. Ele era fraco, mas o poder do Senhor se aperfeiçoava era na fraqueza dele, porque quando eu estou fraco, é então que eu sou forte, porque o Senhor me visita. Então nós estamos numa batalha, irmãos. Eu quero dizer para você, você está fraco, você está cansado, você está sobrecarregado. A palavra de Jesus para você é: vinde a mim e eu vou te aliviar, vinde a mim e eu vou te restaurar. Vinde a mim, meu filho, descanse em mim, encontre em mim esse teu refúgio hoje, nessa manhã, nesse domingo, o teu refúgio no Senhor, e o Senhor vai te fortalecer. Porque acontece com a gente fica fraco, e a gente fica nu, desprevenido. Por isso que Paulo diz: você precisa se fortalecer, e você precisa se proteger, amém? Porque nós estamos numa batalha, e essa batalha não é brincadeira, irmãos. Essa batalha não é videogame, essa batalha não é pimbolim, que a gente joga com os amigos, assim, pimbolim, lembra do pimbolim, assim, jogar com os amigos? Não, essa batalha é uma guerra, e é uma guerra feroz. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma descrição do inimigo, e eu queria ver com os irmãos 4 características que o apóstolo Paulo aqui, ele nos revela a respeito do inimigo, dos inimigos, ele faz essa radiografia. Primeira característica: os nossos inimigos são poderosos. Os nossos inimigos são poderosos. Irmãos, a gente não pode brincar com o diabo, a gente não pode ser displicente, a gente não pode ser descuidado, a gente tem que se fortalecer em Jesus, e a gente tem que se proteger com a armadura, porque o inimigo é perigoso, ele é poderoso, diz aqui o texto. Se não, veja o verso 12. O verso 12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sangue é a carne, não é contra pessoas, não é contra meros seres humanos. E aí ele vai falar contra quem é essa luta, esses seres espirituais. E aí preste atenção numa coisa: todas as palavras que Paulo usa para descrever estes seres são títulos de poder. Todas as palavras são títulos de poder. Ele começa a falar, primeiro no verso 11, ele fala do diabo, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Jesus disse no Evangelho de João que o diabo é o príncipe deste mundo. Príncipe. Os príncipes têm uma posição de poder, de autoridade. Aí no verso 12 ele fala sobre principados e potestades. E a palavra potestade no grego pode ser traduzida por autoridades. São príncipes, são autoridades humanas? Não. São seres espirituais nas regiões celestiais. Aí ele fala também no verso 12, o termo que ele usa é dominadores. Eles são dominadores deste mundo tenebroso. São tiranos. Eles têm sede de controle, irmãos, porque eles são dominadores. Eles não querem pedir licença, eles querem controlar e dominar a vida das pessoas. Mas é um título de poder. Dominadores.
E finalmente o apóstolo Paulo descreve forças espirituais do mal, forças. Então, são inimigos que a gente precisa ter prudência, a gente precisa ter cautela, a gente precisa entender contra quem nós estamos lutando. E esses inimigos recebem títulos de poder aqui na palavra de Deus. O diabo, o apóstolo Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão faminto, um leão buscando a quem devorar. Não é um gatinho, irmãos, não é o Garfield, lembra do Garfield? É um leão que ruge, raivoso. Ele é raivoso e ele é faminto para destruir, para devorar. Então essa é uma primeira característica que o apóstolo Paulo coloca sobre esses nossos inimigos. A segunda característica que ele coloca é que eles são, além de poderosos, eles são malignos. As intenções destes seres são absolutamente destrutivas e malignas. Se não, veja o que ele fala no verso 12, ele fala que eles são dominadores deste mundo tenebroso, são seres que não gostam da luz, são seres que gostam da escuridão, eles gostam das trevas, seres malignos. O apóstolo Paulo diz no verso 12, ainda que são forças espirituais do que, irmãos? Forças espirituais do mal. Eles são malignos. E no verso 16, como é que ele chama o diabo? Pedi para colocar ali Efésios 6,16. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Segurando sempre... Como é que Paulo chama o diabo aqui? Maligno. Não é benigno. Não é neutro. O diabo não tem pena. E se ele pegar alguém vulnerável pela frente, esse leão raivoso que ruge e que está faminto por destruição, se ele pegar alguém vulnerável, ele atropela, porque ele é maligno. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Se é o inimigo, ele é poderoso, eles são malignos. A terceira característica é que eles são astutos. Eles são muito astutos. O diabo e os demônios, irmãos, eles são assim muito sedutores. As pessoas acham que o diabo vai se apresentar para a gente com chifre, rabicho e tridente. Já viu esses desenhos? Quando desenham o diabo, é sempre com chifre, com rabinho e com tridente na mão. Fácil de identificar, amém, irmãos? Mas não é assim que a palavra de Deus nos apresenta esse inimigo que é poderoso, que é maligno, mas ele é também o quê? Astuto. O diabo, ele se apresenta... O apóstolo Paulo diz que ele se apresenta como anjo de luz. Aquele anjo cheio de LEDs, cheio de LEDs, de luz, iluminado, que você olha e fala assim: nossa, olha que bênção, esse anjo me visitando. Ele chega disfarçado como anjo de luz. Eles são astutos, diz aqui o apóstolo Paulo. Se não, veja o verso 11, fala das ciladas do diabo. Ciladas, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as
ciladas, arapucas, as armadilhas do inimigo, meu irmão, não estão expostas, elas estão ocultas. Mas quando a gente pisa em cima, de repente a gente é tragado para as trevas, a gente é tragado para o buraco, porque ele é malandro. O diabo, meus irmãos, ele é dissimulado. O diabo é um enganador. Ele é o pai do quê? Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, irmãos. Ele é mentiroso. Ele fala para você assim: pode comer, que não vai te fazer mal. Pelo contrário, se você comer desse fruto proibido por Deus, mas eu garanto para você que se você comer esse fruto, essa maçã linda, olha como é linda essa maçã. Isso aqui, você acha que isso aqui vai fazer mal? Uma coisa tão linda dessa pode fazer mal? Não pode. Se você comer isso aqui, você vai ser como Deus. Mentiroso. Chega sempre como um sedutor. Jesus estava no deserto, com fome, carente, passando necessidades. E quem é que chega nessa hora? Chega o diabo. Chega o diabo oferecendo soluções. Chega o diabo dizendo: olha, transforma a pedra em pão, essa pedra pode virar pão. Chega o diabo com suas sugestões, dizendo: você não precisa passar tanta necessidade assim. Imagina, você é tão fofo. Você é um filho de Deus, não é? Você não é filho? Filho de Deus não pode passar por esse tipo de luta. Filho de Deus não. Filho de Deus tem que ter só vitória, amém? Filho de Deus tem que estar comendo, passando fome, que nada, tem que estar comendo bolo de fubá, Jesus. Tomando um café. Que negócio é esse? Sedutor. Falando aquilo que a gente quer ouvir. Na hora do deserto, a gente quer ouvir, aí ele chega ali com seus dardos inflamados, falando para a gente o que a gente quer ouvir. Ele é um lobo que entra na igreja, ele é um lobo mostrando as unhas e os dentes, é isso, irmão? Como é que ele entra na igreja? Lobo vestido com o quê? Pele de cordeiro. Aí você fala assim: mas nossa, mas que ovelhinha linda. Ele tem uns caninos meio longos assim, e a voz dele, ele não faz mé, ele faz... Mas é lindo, olha essa pele. Que shampoo que você usa? Essa pele tão macia, essa lã tão gostosa. E ele entra, porque ele é astuto. É assim que o Evangelho descreve o inimigo. Ele não aparece com chifres e tridentes, ele aparece como anjo de luz, diz a palavra de Deus. E a quarta característica aqui é que eles são inimigos oportunistas. Eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos e eles são oportunistas. O que é uma pessoa, um ser oportunista? Oportunista é aquele que tira vantagem das circunstâncias para satisfazer os seus próprios interesses. Ele usa as circunstâncias para atingir os seus próprios objetivos. Esse é o oportunista. Ele não quer saber se está certo, se está errado, se é ético, se não é ético. Ele usa as circunstâncias para se satisfazer seus desejos. E o diabo é oportunista. Porque olha o verso 13, Efésios 6:13. E aí eu vou caminhar para o encerramento. Mas Efésios 6:13 diz uma coisa que me impressiona demais, irmãos.
Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Por isso, esse versículo me impressiona, porque o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala de duas situações, ele fala do dia mau e fala do dia da vitória. O dia mau, e ele fala, mas também permanecer inabalável depois do quê? Depois de terem vencido tudo. Então Paulo está falando aqui de duas situações que nós passamos na vida. Existem os dias maus, circunstâncias difíceis, e nós temos que tomar muito cuidado, permanecer em pé, porque o diabo, ele é um inimigo astuto e ele é oportunista, e quando nós estamos como Jesus no deserto, passando necessidades, ele aparece, fazendo suas propostas, dando suas sugestões, e ele aparece no dia mau. Mas também o apóstolo Paulo fala aqui sobre vitória, porque, irmãos, nos dias em que está tudo bem, também tem luta. Não existe luta só quando a gente está no deserto. Na tentação de Jesus, Jesus foi tentado no deserto, mas Jesus também foi tentado aonde? No topo da montanha, diz lá o texto de Mateus capítulo 4. O diabo tentou Jesus no momento da necessidade, estava faltando coisas em casa, escassez, fome. E o pior de tudo é que eu estou nesse deserto porque eu obedeci ao Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E às vezes eu estou passando por situações na vida, meus irmãos, em que eu vou colher privações, faltas, sofrimentos, porque eu obedeci ao Espírito Santo, porque eu estou sendo fiel a Deus. E aí, momento difícil, e aí vem o diabo com as suas seduções. Mas o diabo também tenta Jesus e diz que ele leva Jesus para o alto da montanha. Levou Jesus para um monte muito alto, diz Mateus, capítulo 4. E lá no topo, o que representa o topo da montanha, irmãos? Sucesso, vitória. E lá no topo tem tentação. Qual é a tentação do topo? Tudo isso te darei autoridade, te darei poder, mostrou os reinos, eu vou te dar poder e eu vou te dar riqueza, se prostrado me adorares. A tentação do deserto, a tentação do sucesso. Paulo fala aqui do dia mau, mas Paulo também fala do dia quando a gente venceu tudo. Porque nessas duas situações, meus irmãos, existe luta. A gente não é tentado só quando a gente está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, abre o olho. Mas a gente é muito tentado quando as coisas dão certo também. Quando a gente alcança o desejo que eu queria. Depois de ter vencido tudo, cuida, meu irmão, para você permanecer inabalável. É ou não é verdade, meus irmãos? Que isso é um princípio da vida que a gente vê. Deixa eu perguntar para você, quando foi que Davi, o rei Davi, cometeu os seus maiores pecados? Quando ele estava nas cavernas ou quando ele estava no trono?
A Bíblia fala que Davi cometeu os seus maiores pecados quando ele já estava sentado no trono. Ele não estava mais nas cavernas, fugindo de Saul, mas quando as promessas se realizaram. Amém, irmãos? Ali, ele cometeu alguns dos seus maiores pecados. Quantas vezes você já viu ministérios, igrejas, pastores que caíram depois do sucesso? Você já viu ou não? Igrejas, pastores, ministérios que se desviaram do evangelho depois do sucesso. No início da jornada eram pessoas fiéis, pessoas consagradas, pessoas sinceras. E aí a igreja cresceu, o poder cresceu, a influência cresceu. O nosso canal do YouTube tinha 100 inscritos, agora tem 30 mil, aleluia. Não o nosso, eu estou só dando exemplo, tá, irmãos? Aleluia, o nosso deve estar com mais de 700 hoje. Amém, eu dou graças a Deus. Mas, cuidado, a riqueza cresceu, o dinheiro que entra cresceu. E o que acontece com muitos nesse momento, quando vencem tudo, quando alcançam o sucesso, quando alcançam os seus desejos e objetivos? Não permanecem inabaláveis, pelo contrário, porque o diabo tem armadilha para o dia do sucesso também. O diabo tem armadilha quando a gente está no deserto, mas o diabo, meu irmão, tem armadilha quando a gente está bombando, quando nós estamos sobre a crista da onda, quando a gente, tudo dá certo, está com dinheiro sobrando, a vida está estável, está tudo bem. Cuidado, vigie, preste atenção, não brinque, porque nós estamos numa batalha que não tem trégua. E seja no dia mau ou no dia da vitória, igreja, se fortaleça em Jesus. Igreja, se vista com a armadura. Igreja, se prepare. Igreja, se proteja. Por quê, pastor? Por causa desse inimigo, que é real. E essa luta, porque esse inimigo é poderoso. Esse inimigo, meus irmãos, ele é maligno. Esse inimigo, meus irmãos, ele é muito astuto. E esse inimigo é um oportunista. Se a gente dá espaço, ele entra para destruir. Por isso, igreja, se fortaleça em Jesus. Por isso, igreja, se vista, se proteja com a armadura. Amém, irmãos?